Olá a todos, Alex de Souza na área. Hoje eu vou estar falando sobre o widget Checkbox no Flutter. Eu sou integrante do grupo onde pertence eu, Alex de Souza, a Gleiciara Alves e a Letícia Vieira. O que é o widget Checkbox? O checkbox no Flutter é um widget que permite ao usuário selecionar ou desmarcar várias opções de maneira independente. Ele é amplamente utilizado em aplicações por ser intuitivo e eficaz, especialmente quando é necessário lidar com múltiplas escolhas simultâneas. Seu uso diário é extremamente comum em diversos contextos graças à sua flexibilidade. Por que usar o checkbox? Os checkbox eles são usados para capturar entradas em cenários que exigem múltiplas seleções. Eles têm um papel importante na experiência do usuário ao permitir escolhas rápidas e claras, diferentemente dos radius button, que limitam o usuário a uma única seleção dentro de um grupo. O checkbox ele oferece liberdade de escolha múltiplas. Suas funcionalidades essenciais é marcar ou desmarcar. O usuário ele pode estar marcando ou desmarcando uma opção com apenas um simples clique. Ele permite o uso isolado em listas, pode ser usado individualmente ou dentro de uma lista de checkbox. Sua personalização personaliza tamanhos, cores, comportamentos, estilos para combinar com o design do aplicativo. As vantagens de estar usando o checkbox é a flexibilidade. Ele permite capturar entradas complexas com várias seleções sem confundir o usuário. O feedback visual claro, o estado do checkbox marcado ou desmarcado é visualmente óbvio. Sua personalização, checkbox eles podem ser utilizados para combinar a identidade visual do aplicativo com o controle total sobre as cores, tamanhos e comportamento. A interatividade simples, com apenas um clique, o usuário ele pode marcar ou desmarcar as opções. Suas funcionalidades essenciais do checkbox seriam marcar ou desmarcar, representa escolha simples de ligado ou desligado. Já no uso isolado, pode ser usado individualmente ou organizados em listas para capturar múltiplas seleções. Estados dinâmicos suportam três estados: true, o false e null no modo TreeState, sendo úteis para cenários como seleção parcialmente concluídos. Controle de cores. Personalize a cor do ícone da marcação e do fundo para melhorar a estética. Uma dica para uso eficiente é organizar as opções, apresentar o checkbox em uma lista organizada com títulos claros para facilitar a compreensão, fornecer feedback, informar ao usuário sobre as escolhas feitas, como exibir um resumo ou mensagem após a iteração, e considerar também a acessibilidade, certificar que os checkbox sejam grandes o suficiente para que tenham textos descritivos para leitores de tela. Estilize com cuidado, use cores e tamanhos que combinem com o design geral do aplicativo, mas também sejam visualmente acessíveis. No dia a dia, o checkbox ele é essencial para gerenciar preferências do usuário, criar experiências interativas e melhorar a organização. O checkbox ele é uma ferramenta poderosa que combina simplicidade, funcionalidade e personalização para atender a ampla variedade de necessidades no desenvolvimento de aplicativos. Eu vou falar um pouquinho sobre os casos de uso do checkbox, né? Em seleção múltipla, que ele é usado para filtrar produtos, por exemplo, em uma loja online, por cores, tamanhos ou outros critérios, né? Em configurações, pode ativar e desativar recursos em aplicativos, como notificação, localização, tema, a lista de tarefas, né, para marcar itens como concluídos em uma lista de tarefas. Permissões, que é para solicitar o consentimento para acessar recursos específicos do dispositivo, né, como a localização, a câmera. Os benefícios do widget checkbox, ele tem uma fácil integração, a personalização,
E ele é muito intuitivo, ele é fácil de usar, personalizar, integrar com a lógica de estado do Flutter. E a interface de usuário intuitiva para o usuário final. Bem, conclusão. O checkbox ele é um componente fundamental, né, para criar interfaces interativas e acessíveis no Flutter. Ele é simples de implementar, mas ele é poderoso o suficiente para atender uma ampla variedade de necessidades. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gleiciara aqui e eu vou estar gravando para vocês 2 vídeos de exemplo para a gente estar utilizando o checkbox. Nesse primeiro vídeo, ele é um exemplo de aplicativo em Flutter que vai estar implementando uma lista de compras. Então, ele vai permitir que o usuário marque os itens comprados e vai também estar exibindo um resumo interativo desses itens que foram comprados e também dos itens que precisam de ser comprados. Então, a gente vai começar com a nossa função principal. A gente vai estar usando o Home App para estar inicializando o nosso app com o widget raiz, né? Shopping List App. E esse widget define o tema global e vai configurar a nossa tela inicial. Na nossa tela principal, que é essa classe Shopping List Screen, a gente utiliza um Stay Food Widget, que é onde que a gente vai estar atualizando o estado dos itens à medida que o usuário vai estar interagindo com o checkbox. E temos também aqui no Material App, onde a gente vai estar adicionando um tema personalizado com paletas de cores e estilo de textos suaves. Na parte da nossa lista de compras, a gente temos à esquerda ícones interativos que vão estar mudando de acordo com o status de cada item. E à direita a gente tem o nosso checkbox, que vai estar permitido a gente marcar o item como comprado. Temos também o nosso botão flutuante, que vai ser na parte inferior. E ele vai estar combinando o ícone com um texto explicativo, tornando a nossa função clara. Então, quando a gente clica, ele vai estar exibindo um resumo dos itens comprados e os restantes que faltam para comprar. Então, qual que seria a lógica do aplicativo? A gente vai ter os itens da lista que são armazenados com um list de mapas e cada um com o nome do item, né, e seu status, que é o inchecked. Então, sempre que o usuário vai estar interagindo com o nosso checkbox, o método setState é chamado e vai estar atualizando o estado e redesenhar a nossa interface. Então, assim que a gente clica no botão também resumo, a nossa função é show summary. Ela é chamada e ela vai estar separando os itens comprados dos não comprados e vai estar organizando em listas. Então, em seguida, ela vai estar exibindo essa informação em um alert diálogo com títulos em negritos e o texto eu coloquei ele bem claro. Então, a gente tem nesse código o design responsivo, que a gente usa listas para gerenciar grandes quantidades de itens. Temos o visual agradável, que a gente vai estar usando card, ícones e temas globais. E também tem a experiência do usuário, que a gente pode estar dando um feedback visual claro, com ícones, textos riscados assim que for comprado o item, e interativos com o texto de diálogo.
Então, vou estar mostrando aqui para vocês como funciona. Assim que a gente clica nos itens que foram comprados, muda o ícone no começo, né? Na parte esquerda. E vai estar também criando essa linha em negrito, meio que riscando que esse item já foi comprado. E assim que a gente clica aqui embaixo no nosso botão, ele vai estar mostrando todos os itens que foram comprados e os que ainda estão faltando para ser comprados. Então, se eu voltar aqui e selecionar outros itens, a gente clicando aqui no botão novamente, vai estar modificando o texto dos nossos itens. Olá, pessoal! Esse é um exemplo de aplicativo em Flutter que permite que o usuário escolha e selecione seus hobbies favoritos a partir de uma lista e que vai estar exibindo de forma organizada. Então, a gente começa o aplicativo com a função principal para iniciar o aplicativo, que a gente chama o Home App, e passa o widget raiz, que nesse caso é o checkbox exemplo. O tema do nosso app foi configurado para usar uma cor primária, que é a teal, que define a identidade visual do aplicativo. Como os nossos hobbies eles precisam mudar dinamicamente, a gente vai estar utilizando o State Full Widget, e o estado dessa tela armazena quais hobbies foram selecionados e serão representados por variáveis booleanas. A nossa tela ela é organizada com um scaffold, que inclui um whipbar no topo e um corpo principal, onde os elementos são dispostos verticalmente. Já na parte inferior, a gente adicionou um botão com um ícone, a gente utilizou o Elevate Button Icon, e ele vai exibir os nossos hobbies que forem selecionados em uma janela de diálogo, que seria o Alert Diálogo. Isso melhora a interatividade do nosso aplicativo. Então, cada hobby ele é representado por um checkbox list title, que tem uma propriedade value ligada a uma variável booleana no estado. Então, quando o usuário marca ou desmarca o checkbox, a nossa função onChange atualiza essa variável com o método stateStaff. Então, quando o nosso botão é clicado, o nosso diálogo mostra os hobbies selecionados. Então, isso é útil para consolidar a escolha do usuário de forma visual limpa. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui como que funciona. Vou estar clicando aqui, selecionando aqui nossos hobbies. Assim que eu clico aqui para a gente estar visualizando no nosso botão, ele mostra quais itens foram selecionados. Se caso eu voltar e tirar alguns itens, deixar menos itens, se eu clicar de novo, ele vai ter atualizado e vai ter mostrado somente os itens que a gente deixou selecionados.